Fala galera, como vocês estão? Hoje a gente vai estar falando e conversando sobre 5 coisas que te roubam a paz. Então, bora lá pro vídeo. Bom, a primeira delas é a discórdia. Quando você é uma pessoa que não aceita que está errado, quando você não se abaixa devido à opinião do outro, quando você gosta de fazer muita briga e provar sempre que você tá certo, isso acaba que te tirando a paz. Automaticamente você não tem paz quando você faz isso, porque você tá querendo provar que você tá certo a todo custo e a todo momento. Numa discussão, também, especialmente numa discussão, o, o que a Bíblia nos recomenda é que quando a gente está em uma discussão e um quer provar que está certo, o outro também, o mais certo é deixar que essa situação seja tomada pelo Espírito Santo. Eu briguei com meu marido e eu tenho razão, eu que estava certa. Só que ele não se convence disso. Então o certo é entregar para Deus, para o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai convencer ele de que ele estava errado, de que ele estava fazendo algo errado e de que a opinião dele não estava certa. Não adianta você ficar batendo na mesma tecla várias vezes, porque isso acaba gerando uma discórdia e tirando a paz do seu coração. Segundo ponto, pensar demais em si. Quando a gente acaba pensando demais na gente e pensando só no nosso bem e sendo egoísta, a gente acaba também tirando a paz da nossa vida. Porque a gente começa a pensar, quando as coisas não dão certo pra gente, a gente começa a pensar: ai, coitada de mim, ai, por que eu passo por isso? Ai, por que eu tenho que estar assim? Ai, por que isso? E vive se lamentando e pensando só em si, no seu próprio bem. E quando a gente não entrega as situações, os problemas para Deus e tenta lutar com as próprias forças, acaba que a gente se torna uma pessoa egoísta pelo simples fato de pegar aquele problema para nós e não entregar para Deus, porque a gente se torna egoísta com Deus. A gente não tá dando os nossos problemas para Ele. E na Bíblia ele diz que a gente deve lançar sobre Ele toda preocupação e toda ansiedade. Então a gente não tá lançando isso sobre Ele e acaba que a gente se torna uma pessoa egoísta, porque a gente pensa só na gente, que a gente vai resolver as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Isso também pode tirar a paz, porque com as nossas próprias forças a gente não consegue vencer e a gente não consegue lutar, a gente não tem forças para nada quando a gente não entrega primeiro para Deus o nosso problema. E também a gente fica focando sempre só no eu, e não em Deus. Botar Deus. Só Deus pode resolver o problema. E a gente fica focando no que eu vou resolver o problema. Não, Deus vai resolver o problema se eu estiver disposto a entregar para Ele. Só que a gente tem que entregar. Não adianta a gente ser egoísta e ficar com todos os problemas para nós e tentar resolver do nosso jeito. Outro ponto, não gostar de si mesmo. Não gostar de si mesmo acaba te tirando a paz, porque a maior parte do tempo você é a sua companhia e não os outros. Você tem que se gostar porque você passa tempo com você. Então, se você não gosta do seu nariz, se você não gosta do seu peso, da sua cor, isso é triste e acaba te tirando paz e te tirando da paz e te fazendo uma pessoa infeliz, porque você não tá disposto a se amar, a se gostar, sabe? Você se acha inútil, incapaz e a sua autoestima fica onde? Você fica sem paz no seu coração, porque você começa a analisar você mesmo e ver que você não é perfeito e nem todo mundo, ninguém é perfeito, né? Não existe ninguém perfeito. Então, somente Deus, né? Então você começa a se analisar e ver que você não é perfeito, que você não alcançou aquilo que você queria.
e começa a se queixar de você mesmo, do seu corpo, do seu estilo, do seu jeito, da sua voz, nunca tá bom pra você o jeito que você tá, e isso acaba tirando a paz, porque você vai sentir inveja das outras pessoas, porque daí você não vai se gostar, vai começar a olhar para os outros, você vai ver, ela fala melhor, o cabelo dela é melhor, a voz dela é mais suave, a minha voz é muito grossa. Você começa a invejar os outros, o que dá ruim aí no seu coração também, e não dá certo. Então, o que eu falo é, se goste, se ame, se aceite. Você foi feita do jeito que Deus quis. E não é aquilo, o que te define não é aquilo que os outros dizem ou pensam sobre você. O que te define é aquilo que Deus pensa de você. Então, tá aí um ponto. Não vá pela opinião dos outros, pelo que os outros acham, mas fique firme na sua mente de que aquilo que Deus pensa de você, aquilo que Deus tem pra você é melhor do que aquilo que os outros pensam, do que aquilo que os outros falam. Outro ponto é quando a gente não perdoa as pessoas, quando a gente guarda ressentimento, mágoa dos outros, quando a gente não perdoa, quando a gente fica com o coração cheio de ódio, raiva e não perdoa, isso acaba tirando a paz do nosso coração também. Porque a Bíblia diz em Mateus 18, Mateus 18, 21, que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Ou seja, aqui não é uma questão de números. Aqui Jesus disse que a gente deve perdoar quantas vezes forem preciso. Por exemplo, não é uma questão de perdoar um monte de vezes, não. A questão é de perdoar todas as vezes. Porque Deus perdoou a gente. Porque Deus pagou o preço. Então, quem é a gente para não perdoar alguém? Quem? Ninguém. Então, o ponto é que você precisa perdoar aquela pessoa que fez algo pra você, mas você perdoa e segue a sua vida. Não é um negócio de perdoar e ter que conviver, não. Perdoa e segue a sua vida, entendeu? Por exemplo, você foi machucado no coração, você tá triste, você tá com muita raiva, perdoa e siga a sua vida. Não precise conviver com aquilo, com aquela pessoa, mas perdoe, porque quando você libera perdão, você libera bênçãos pra você. Não perdoando, você tá bloqueando aquilo que Deus quer te dar, porque o seu coração não tá bom para receber. O último ponto e o mais cruel de todos, que te tira a paz. E se você dá brecha, domina a sua vida. Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E o que ele mais faz é tirar a paz. Ele quer que você ande em círculos e que você nunca alcance o seu propósito, o seu chamado. Ele quer que você nunca trabalhe para Deus, que você nunca faça nada para Deus. Ele vai colocar cada empecilho, cada tropeço na tua vida para te cair e não trabalhar para Deus. E você precisa cumprir o seu chamado. E a partir do momento em que você não consegue cumprir o seu chamado, você fica dando círculos e voltas e você não chega a lugar nenhum. É como se você começasse um curso e você não conseguisse terminar. Como se você começasse um livro e você não conseguisse terminar. Por quê? Porque você se sente incapaz de tudo que começar a terminar. Você sente que você não foi feito para aquilo. Você sente que ali não é o seu lugar. Porque Satanás fica sussurrando coisas no seu ouvido e fazendo você chegar a lugar nenhum. Quando na verdade você é capaz, você foi chamada para isso e você tem um propósito. E Deus te capacita. Deus capacita quando a gente não tem ferramenta, a gente não tem coragem, quando a gente tem medo, quando a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente quer desenvolver. Só que a gente tem que fechar os nossos ouvidos para aquilo que Satanás fica sussurrando nos nossos ouvidos. Ele veio para destruir, então você tem que fechar, porque quando você deixa ele ficar sussurrando palavras negativas na sua mente, você se torna assim uma pessoa muito perdida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele possa ter te ajudado, que ele possa ter edificado seu coração
e que você possa entender aquilo que te tira a paz e começar a bloquear algumas coisas. Eu vou deixar um livro, uma indicação de um livro muito bom, de uma autora muito boa também. Ela é incrível. E é esse aqui, da Joyce. Leia esse livro. Muita coisa eu estudei daqui e eu aprendi daqui. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.